Qualquer hipótese para um novo modelo ou um novo produto pode ser testada pelo conceito do MVP. Nós vimos que existem inúmeras formas e tipos de MVPs. Um MVP é qualquer maneira rápida e barata de testar um conceito, testar a receptividade do mercado. Nós vamos mostrar agora, nesse capítulo, como empresas tradicionais de tecnologia podem usar o já familiar conceito de bundles para criar MVPs extremamente eficazes. Em cenários de recorrência em cloud, um dos conceitos mais importantes para atingir resultados práticos é o conceito dos empacotamentos, os famosos bundles. Mas afinal, exatamente o que nós estamos chamando de bundle? A gente adota uma definição bastante simples. Para nós, bundle é um conjunto de elementos técnicos e mercadológicos que são necessários para resolver um problema de negócio ou atender uma demanda específica do mercado. E eles são criados pelo fato dessas demandas surgirem de forma recorrente. Mas mais do que isso, esses elementos têm que ser unidos de uma forma que eles sejam mais úteis e convenientes para o cliente do que o simples somatório das suas partes. Ou seja, um bundle, além de ter elementos técnicos, elementos mercadológicos, de resolver um problema e atender uma demanda específica que são recorrentes, ele também precisa agregar valor a esses elementos. Um bundle é maior, é mais interessante, é mais útil para o cliente do que simplesmente adquirir cada um dos seus componentes separadamente. Nós agregamos algum valor e isso fez dele um bundle. Um bundle, então, tem sempre 5 pilares. O primeiro deles são os elementos técnicos. No nosso caso, software, hardware e serviços, a combinação dessas coisas. Você não precisa de todos eles, poderia ter só software, ou software mais serviço, ou só hardware, e assim por diante. Mas você sempre vai ter elementos técnicos num bundle. O segundo pilar são o que a gente chama de elementos mercadológicos. Um bundle, ele precisa ter uma precificação específica, muitos bundles têm uma forma de contrato de prestação específicas, às vezes o bundle tem um nome específico, bundles podem ter materiais de divulgação, bundles podem ter campanhas específicas, ele é um elemento de vendas e marketing, e esses elementos compõem essa identidade de vendas e marketing, é isso que a gente chama de elementos mercadológicos. O terceiro grande pilar são os problemas, as demandas, o que é que ele está resolvendo, ou seja, que tipo de demanda, de qual público esse bundle veio para resolver. O quarto pilar do bundle são os cenários recorrentes. Não faz sentido a gente montar um bundle para uma coisa que acontece pontualmente ou só eventualmente. Ele tem que estar ligado a algum tipo de necessidade recorrente para valer a pena que se construa um bundle. E por fim, um bundle tem sempre que ter valor agregado, ou seja, quem construiu o bundle tem que ter colocado alguma coisa nesse somatório de elementos para fazer com que ele seja mais interessante para o cliente do que cada elemento separadamente sendo adquirido. Para ser um bundle, tem que ter esses 5 elementos. Se um deles estiver faltando, não é um bundle. A primeira parte, ou seja, os elementos técnicos e mercadológicos que vão fazer parte de um bundle, dependem de quem está criando o bundle. Já a segunda parte, ou seja, o problema, o cenário recorrente e a visão de valor agregado, dependem dos clientes, dependem do mercado. E é aí que começa a criação de um bundle, da identificação de um tipo de problema ou demanda recorrente, onde nós achamos que a gente consegue agregar algum valor. A gente consegue pegar peças do nosso portfólio, agregar alguma coisa e criar algo mais interessante que o somatório das partes. Aí a gente tem potencial de criar um bundle. Mas quais são os principais motivos que levam os clientes a optarem por um bundle? Existem alguns motivos principais. Por exemplo, velocidade de implantação costuma ser citada pelos clientes como um dos motivos para adquirir um bundle. Em tese, um bundle entra em operação mais rápido do que adquirir as peças separadamente, por 2 motivos. Primeiro, em tese, parte das integrações entre os elementos já vem
pronta. Quem criou o bundle, às vezes, criou parte das integrações necessárias para esses elementos funcionarem, e elas já vêm prontas e instaladas. O segundo motivo é que existem pré-configurações que já vêm muitas vezes realizadas pelo dono do bundle para cenários específicos. Então, se você criou um bundle, por exemplo, para varejo, algumas coisas típicas que teriam que ser configuradas para varejo já vêm prontas. Esses são dois exemplos de integrações previamente feitas e pré-configurações muito comuns em bundles. Uma segunda razão bastante citada é simplicidade e praticidade. Quando você adquire um bundle, todos os componentes adquiridos vêm do mesmo fornecedor. Obviamente, isso não significa que cada uma das peças do bundle seja do mesmo fabricante, mas você está comprando todos eles de um único fornecedor. E, em tese, esse único fornecedor vai cuidar de todo o projeto da instalação e configuração de todos esses componentes. Você está gerenciando, você está lidando com um único fornecedor e, portanto, com um único projeto. Isso é muito interessante para a maioria dos clientes. Outro motivo bastante citado, puxando já do que a gente falou, é gestão, os vários aspectos da gestão. Então, informações gerenciais consolidadas durante o projeto e depois do projeto são muito desejadas pela maioria dos clientes. Eles não querem ter que lidar com cada um dos fornecedores cuidando só da sua parte do projeto, sem que ninguém esteja olhando todo, a integração. No bundle, esse problema não existe. Você tem um ponto único de suporte e manutenção. Em termos de gestão do ongoing, isso é muito interessante e muito desejável. Os clientes citam isso. Eu quero ter uma única empresa responsável por dar suporte e manutenção para o conjunto dos elementos e não para cada peça separadamente. Aliás, os elementos em conjunto permitem que um bundle tenha uma outra característica muito interessante de gestão, que são os SLAs, os acordos de níveis de serviços. É muito difícil você oferecer SLAs para um único produto isoladamente. Vender, por exemplo, só um servidor e oferecer um SLA. Você pode oferecer uma garantia, mas não um SLA. Um verdadeiro acordo de níveis de serviços depende de uma série de elementos. Quanto mais elementos, mais você pode realmente oferecer um serviço e garantir que aquele ambiente, de uma maneira geral, está oferecendo e suportando os serviços que você vendeu. Quanto mais elementos você tem no bundle, mais sofisticado e elaborado é o serviço que você pode garantir para o seu cliente. Outro motivo citado para adquirir bundles pelos clientes é o foco na resolução do problema, ao invés do foco nas features de cada software. Não interessa para o cliente se cada software está funcionando perfeitamente se o conjunto da obra não está entregando o que ele precisa. Então o bundle está olhando para a solução de um problema de negócio e é isso que o fornecedor do bundle, de um jeito ou de outro, está garantindo. E em último lugar, bem distante dos outros, muito menos citado, vem eventualmente preços reduzidos. Alguns bundles de alguns fornecedores fornecem para aquele pacote um preço mais baixo. Que fique claro, essa não é a principal razão pela qual os clientes compram, nem é uma coisa que acontece na maioria dos bundles. Então essa razão fica bem distante da outra, para que não se tenha a visão de que um bundle é na realidade um pacote com um desconto. Esse não é o verdadeiro diferencial do bundle, embora alguns deles possam agregar esse componente. Esses são alguns dos principais motivos alegados pelos clientes pelos quais eles preferem adquirir um bundle ao invés de comprar peças isoladamente. Portanto, essas são as melhores maneiras que a gente tem de agregar valor aos componentes na hora que a gente estiver criando um bundle. A gente pode realizar integrações prévias entre os elementos, a gente pode pré-configurar aquele conjunto de elementos para algum cenário específico de negócio ou para alguma vertical, a gente pode consolidar informações e oferecer informações gerenciais de uma maneira integrada que ele não teria, a gente pode criar e oferecer SLAs. Existem várias formas da gente agregar valor em um conjunto de componentes, algumas extremamente sofisticadas e algumas bastante simples. Agora, por que os fornecedores criam bundles? Bom, obviamente se os clientes querem, a gente tem motivos para criar, mas existem alguns pilares básicos também. O primeiro motivo importantíssimo é diferenciação.
empresas buscam se diferenciar da concorrência. Nesse caso, querem se diferenciar de empresas que vendem as mesmas peças e componentes que essas empresas vendem. Outro motivo é ampliação da oferta. Eu quero aumentar o meu portfólio, mas eu não quero ter que incluir novos componentes, novos softwares e novos hardwares. Eles são caros, tem uma curva de aprendizado para a equipe, tem uma série de problemas. Então eu quero ser capaz de reinventar e expandir o meu antigo portfólio sem incluir obrigatoriamente componentes externos novos. Outro motivo clássico é atingir novos públicos e endereçar novos cenários com variações das combinações do que, basicamente, a gente já tem dentro de casa. Outro motivo muito comum é a maior capacidade de replicar soluções e ganhar escala que os bundles oferecem sobre as peças isoladas. Não que com elas não seja possível, mas os bundles são melhores nisso. Outro motivo muito clássico é a eficiência de marketing. Um bundle é muito mais fácil de ser oferecido, exposto, de ganhar diferenciais, de você conseguir construir campanhas realmente interessantes, do que tentar fazer isso com cada peça isoladamente, principalmente quando são peças que várias empresas oferecem. Muitos também citam a vantagem de você conseguir com bundles muitas vezes chegar a áreas de negócio que empresas de tecnologia tinham dificuldade em chegar. E principalmente, por fim, você com bundles foge do tradicional binômio feature-preço. Deixa de ser aquela coisa tão comoditizada e a gente começa a focar mais em benefícios do conjunto para o negócio ao invés das features de cada parte. Um conjunto bastante sólido de motivos para empresas criarem os seus bundles. Existem, na realidade, vantagens na criação e adoção de empacotamentos em todos os segmentos, mas eles são particularmente estratégicos num cenário de recorrência em cloud. A essência do as a service é, na realidade, um bundle. Mesmo quando um único produto parece estar sendo oferecido, outros elementos têm que ser agregados para que ele possa ser oferecido como serviço. Por exemplo, se você está querendo oferecer um CRM como serviço, como software as a service, você não precisa só do software que você entrega on-premise. Você precisa agregar um hardware, uma infraestrutura específica, uma camada de segurança, uma camada de billing, uma série de elementos para poder oferecer essas mesmas funcionalidades como serviço. Isso também vale para infraestrutura como serviço e praticamente qualquer coisa que você queira oferecer nessa modalidade. Depende de um empacotamento bem ajustado para funcionar. A criação de qualquer bundle possui 3 etapas, sempre as mesmas etapas básicas. A primeira delas é a etapa onde você vai identificar a necessidade do mercado, identificar demandas que acontecem de forma recorrente de combinações de produtos e serviços para determinados perfis de clientes. Ou seja, quais são as combinações que você já vende de produtos e serviços que estão sendo demandadas recorrentemente e por quem? Isso, em tese, você já sabe. Essa informação é fácil, está nos seus relatórios, está no seu histórico de vendas. A segunda etapa é uma etapa mais delicada. É onde, em cima dessas demandas, a gente tem que identificar dificuldades, incômodos, etapas desnecessárias, obstáculos, problemas. Isso, em tese, nós deveríamos saber. Em tese, porque essa é uma das etapas mais difíceis. Identificar problemas do ponto de vista das outras pessoas é muito mais difícil do que parece. Na realidade, é um hábito que se cultiva, uma habilidade que a gente adquire. Nós tendemos a não pensar em uma coisa como um problema até que aquilo nos afete diretamente. Do ponto de vista da maioria de nós, não é um problema se o cliente ainda não reclamou explicitamente daquilo.
Quando, na realidade, as melhores oportunidades estão naquilo que o cliente ainda não reclamou e talvez nunca reclame. Nós não podemos separar o problema da pessoa que sente o problema. Eles são uma coisa só. Aliás, segundo o Design Thinking, uma das metodologias mais famosas para ideação e resolução de problemas, a capacidade de resolver um problema está diretamente ligada à empatia, a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Ou seja, não é porque o seu cliente ainda não reclamou que aquilo não é um incômodo. Com alguma atenção, a gente consegue encontrar os incômodos escondidos, talvez os mais interessantes para criar bundles. Por exemplo, procure as etapas mais demoradas, geralmente são elas que mais são custosas e mais incomodam o cliente. Procure as informações mais difíceis de serem obtidas pelo seu cliente, usualmente são as que ele mais vai sentir falta. Procure, por exemplo, os processos mais trabalhosos, aqueles que demandam mais mão de obra, mais envolvimento de ambas as partes. Geralmente ali você tem muita gordura para trabalhar. Procure as regras mais inflexíveis, as coisas que o cliente menos pode alterar. Geralmente ali é onde ele vai precisar de flexibilidade. Procure, por exemplo, os chamados mais comuns de suporte. Onde ele mais está precisando de ajuda é provavelmente onde as coisas menos estão funcionando bem. Procure os maiores problemas de implantação, em que situações você mais tem problema, quais são as situações onde as coisas menos acontecem de acordo com o plano. E procure as atividades mais repetitivas, aquilo que é feito repetidamente, geralmente é um incômodo e um custo desnecessário. São pequenos exemplos, mas você pode pegar vários outros tipos de incômodos escondidos dentro do que você já entrega. Todo projeto tem um ou vários desses elementos para trabalhar. Eles são a matéria-prima para criar bundles. Elimine alguns deles, reduza, minimize. Qualquer pequena melhoria já tem potencial para gerar um bundle de sucesso. Agora que nós já identificamos algumas combinações de produtos e serviços para alguns clientes que acontecem de forma recorrente e alguns incômodos e dificuldades, está na hora do terceiro pilar. Achar uma maneira de agregar valor a esse conjunto para criar o nosso bundle. Qualquer pequena melhoria, qualquer facilidade que a gente crie para o cliente vai criar um bundle de sucesso. E nós podemos fazer isso, nós, de vendas, de marketing, de pré-vendas. Esse tipo de valor agregado está ao nosso alcance gerar. Por fim, está na hora da gente desfazer alguns mitos muito comuns sobre a criação de bundles. O primeiro deles, um mito clássico, diz que os bundles são complexos. Sim, existem alguns bundles que são bastante complexos, mas na maioria das vezes é mais complexo identificar a necessidade do bundle do que criar o bundle em si, principalmente nas suas primeiras versões, que são as mais simples. O segundo mito diz que bundles levam muito tempo para serem criados. Na realidade, bundles podem ser extremamente rápidos. O conceito de um bundle pode e muitas vezes é criado em tempo de venda e de pré-venda. Uma oportunidade específica pode ser transformada no modelo para a criação de um bundle que depois vai ser replicado. Lembre-se, na maioria das vezes você vai oferecer uma pequena camada adicional ao que você já vende com alguma melhoria do ponto de vista do cliente. O terceiro mito diz que para criar um bundle a gente tem que ter muito conhecimento técnico nos produtos envolvidos naquele bundle. Claro que conhecer os produtos ajuda, mas o maior desafio não é técnico. A criação de um bundle é uma questão conceitual, é entender alguma dificuldade e incômodo do ponto de vista do mercado e do cliente, não em resolver algum problema técnico. E por fim, existe o clássico mito de que o papel do vendedor é só oferecer os bundles. Para produtos, isso faz até algum sentido, mas quando a gente está falando de bundles, muitos dos bundles que existem no mercado vieram de observações feitas pela equipe de vendas sobre algo que o cliente relatou que eles trouxeram para dentro e transformaram numa sugestão de empacotamento diferente. Antes de criar um bundle, nós tentamos identificar, nós buscamos combinações de produtos e serviços que podem ter chance de sucesso.
mais do que identificar, a gente tenta prever quais combinações podem ter a melhor receptividade pelo mercado. Existem basicamente 4 dimensões principais que a gente considera para definir quais pacotes de produtos e serviços são bons candidatos para se criar um bundle. A primeira dessas dimensões é o fato dessa combinação já ter acontecido, ou seja, da gente já ter vendido para algum cliente esse pacote envolvendo esses produtos e esses serviços. Isso é muito importante, o mercado já mostrou que quer. A segunda variável é o número de vezes que essa combinação já aconteceu. Ter acontecido 2, 3, 4, 5 mostra o quanto o mercado está dizendo que essa combinação serve para muita gente. Isso é fundamental. A terceira e a mais complexa é o conhecimento sobre o contexto onde os clientes compraram. Quem era o cliente, qual era o perfil, qual era o projeto, que tipo de problema estava sendo resolvido. Muitas vezes a gente não tem essa informação, mas essa informação é muito importante para a gente qualificar o potencial de replicação. E a última das dimensões é mais subjetiva, a nossa avaliação pessoal sobre o quanto isso é replicável, nosso conhecimento do mercado e a nossa observação de que outros clientes aparentemente podem querer isso também. Essas 4 coisas juntas dizem o quanto uma combinação é positiva, é boa e qual é o tamanho da chance dela dar certo. Com base nessas dimensões, a gente criou 5 tipos de bons pacotes candidatos para a gente começar a desenhar um bundle. Fazendo aqui uma ressalva, só vale a pena criar pacotes se a gente acredita que esse pacote tem potencial de replicação. Então a gente nem se deu ao trabalho de escrever. Todos os cenários a gente considera que a gente tem boa chance de replicar. O primeiro tipo de pacote tipo A de produtos e serviços, é algum conjunto, uma combinação que já ocorreu mais de uma vez. A gente já vendeu para mais de um cliente mais de uma vez. E a gente entende muito bem qual era o cenário, qual era o projeto, por que o cliente comprou. Esse é o melhor cenário, onde a gente tem a maior chance desse conjunto virar um bundle de sucesso. O segundo tipo de pacote candidato, pacote que a gente está chamando de B, é um pacote que a gente também já vendeu mais de uma vez, mas a gente não tem tanta informação assim sobre por que os clientes estão comprando ou qual era o desafio. Mas essa informação a gente até consegue levantar depois. Esse aqui ainda é um pacote com altíssima chance de sucesso. O terceiro tipo de pacote tipo C, é um pacote, uma combinação que a gente só vendeu uma vez, um projeto para um cliente. Não é muito, mas a gente tem aqui muita informação sobre por que esse cliente comprou e a gente acha que esse cenário vai se repetir. Esse aqui ainda é um pacote com uma chance boa de se tornar um bundle de sucesso. O quarto tipo de pacote candidato, pacote D, são combinações que ocorreram apenas uma vez também, só um cliente comprou e a gente nem tem tanta informação assim de por que ele comprou essas coisas em conjunto, qual era a necessidade. O risco aqui já é bem maior, mas ainda é viável. E existe um último tipo de pacote, o pacote candidato do tipo E. Nesse caso, a gente está falando de uma combinação de produtos e serviços que a gente nunca vendeu. Se a gente nunca vendeu, por que a gente quer fazer um bundle? Bom, às vezes a gente não tem boas combinações anteriores, mas nesse caso a gente está baseando tudo na nossa crença de que essa combinação tem boa chance de ser replicada. É um risco? Sim, mas muitas vezes dá para criar uma combinação baseada nisso, principalmente para quem ainda não tem experiência anterior. Então, sempre existe um cenário onde a gente pode criar combinações, algumas com uma probabilidade maior, outras com uma probabilidade menor. É por isso que a gente cria mais de um tipo de bundle para testar junto ao mercado e ver a receptividade.